iniciando mais um Vox Popcast e hoje vamos mergulhar na grandiosa era medieval, da história real aos mundos épicos da fantasia. A Idade Média sempre foi uma grande inspiração para livros, séries e também games, dando vida a histórias de reinos poderosos, batalhas lendárias e criaturas místicas. Mas o que torna esse período tão fascinante? Como ele é retratado na cultura pop? E o que diferencia a realidade dos cenários fantásticos que amamos? Bom, para essa jornada temos um verdadeiro time de especialistas e apaixonados pelo tema. Vou iniciar aqui com Gabriel Ferreira, historiador e professor de história que traz os fatos por trás das lendas e também vai falar sobre todo esse contexto geek, gamer e tudo mais. Um prazer ter você aqui hoje. Olá pessoal, boa noite, tá bom? Vida longa e próspera, tá? Olha! Vamos conversar um pouquinho, prometo não ser o historiador chato que vai falar que isso aqui não é preciso, isso aqui não é verdade. A ideia é que a fantasia traga o lúdico pra gente discutir e pensar a Idade Média. Mas se você pensava que você seria um grande nobre na Idade Média, sinto lhe informar, mas proporcionalmente você provavelmente seria um camponês. Mas talvez você trabalharia menos do que hoje em dia. Olha, aí iria pra taberna sempre depois, né? Exatamente. Degustar um bom... E se divertir, né? Um ale, não? uma cerveja de monge, Nossa. de monastério. Bom, prazer ter você aqui hoje, sua primeira vez aqui no Vox. Primeira vez, galera, E muito você animado. sabe, e aqui, quando o pacto é selado, os dois já sabem aqui que porque não tem volta mais. Pode chamar, tô aqui de novo. Pode summonar. Aí sim, aí sim. Bom, recebo aqui também hoje Rafael Rocha, artista 3D e editor. É também um elfo noturno. Nas horas vagas, né? Que eu já tive quando era mais novo, hoje em dia nem tanto. Porque Mas- a gente trabalha mais com os camponeses. Não é? Mas você transforma toda essa magia em arte, né? Através do cosplay, através de Sim, várias sim. paradas. Queria agradecer, eu tô vindo pela primeira vez aqui no podcast. Não, mentira, acho que é a quinta vez já. É, inclusive todos os artefatos aqui, tem vários aqui Já que você sou deixou. quase o decorador oficial da mesa aqui. E hoje para falar de um assunto que eu gosto bastante, que é fantasia medieval, né? Todo mundo, acho que da nossa geração nerd, passou por isso, teve algum contato na infância, na adolescência. Eu trouxe alguns exemplos aqui desses contatos, dessas histórias, a gente vai falar um pouco deles mais pra frente. Isso aí, um prazer ter você aqui mais uma vez aqui no Vox. Bom, recebo aqui também hoje Walter J.S. Coutinho, escritor da trilogia de fantasia medieval Rosewood, que está prestes a ter seu terceiro volume lançado. Prazer ter você aqui hoje novamente. Nossa, o prazer é todo meu. Pra mim é sempre uma honra receber esse convite seu, Julia. Aqui Convite estar místico. Aqui, esse convite místico, estar aqui com pessoas tão especiais, com essa produção maravilhosa que é o Vox Popcast. É muito bom estar aqui e trazer meu trabalho, né, poder mostrar pras pessoas, né, e conversar sobre assuntos que a gente ama, né? Com certeza. É muito legal estar aqui. É uma hora que passa rápido demais, né? É, né? Com conversas que poderiam durar assim horas, né? Mas acaba muito certeza. rápido. Até porque é uma conversa que dura a vida toda, né? Quando Pois se é. trata da gente. Sempre, né, rolam esses assuntos aí. O Mundo Nerd é muito vasto, sempre muito bom. Bom, então peguem suas espadas, livros de magia e também já comenta aqui na nossa live sobre suas obras preferidas, porque essa jornada pela fantasia medieval está só começando. Eu já estou... Nossa. Fiquei até nervosa aqui. Trouxe minha varinha aqui, né? Porque a gente nunca sabe quando pode aparecer uma criatura mística, sombria, Necessário, né? Uma luta do bem contra o mal. Então é sempre muito importante. É da Sonserina essa varinha? Certamente. E começou a treta, Você né? respeita a minha casa. Nossa. Não trouxe a minha de São os mais figurante da estilosos, Lufa-Lufa. Não, com certeza, cara, com certeza. O meu coração é corvinal. Ah, então entendi. Tá bem diferenciado, então. Só a Grifinória que o pessoal foi de base, né? Você que esquece, né? Melhor deixar quieto. Assim. Não entramos no mérito. O protagonismo a gente geralmente deixa assim pro lado. Exatamente. É o lado mais obscuro é esse. Bom, iniciando aqui nosso papo sobre fantasia medieval, algo que é tão maneiro, que permeia realmente a nossa vida, né? Algo que, tipo assim, eu acho que principalmente uma galera mais nova, assim, quando vai entrar nesse mundo, a gente vem aí das grandes histórias, né? Do Era Uma Vez ali, que já é uma fantasia medieval, geralmente, né? Começa assim. Então, eu acho que é algo desde criança e desde jovem, pra gente entrar nesse mundo mais nerd, assim, é uma grande porta de entrada, né? E queria iniciar aqui, antes da gente começar o nosso grande debate entre a realidade e a ficção, como que foi essa introdução, né, de vocês nesse mundo da fantasia medieval? Perfeito, eu acho que assim, é o momento que eu tenho que agradecer meu professor de História do Ensino Médio, João Paulo, se você estiver ouvindo, você me introduziu ao Senhor dos Anéis e ali foi paixão à primeira vista. Meu primeiro contato com Tolkien Foi abriu a uma abertura. ótima introdução, maneiro. então. Exato. Você introduziu, assim, no clássico dos clássicos, na Bíblia da fantasia Não, moderna. Aquela porrada na cara de que é um Tolkien. Perfeito, nossa. Já leu Silmarillion logo de início, Também. assim, também? Não, logo depois. Suave. É mesmo? Nossa. É sério? Você entra
entra naquela onda e fala, não, vou tentar Silmarillion. Confesso que a primeira vez que eu li foi uma doideira, não entendi nada, mas é minha leitura de recorrente, né? Então eu sempre retorno ao Silmarillion e dali pra drogas mais pesadas. Mas assim, Senhor dos Anéis, eu infelizmente não entrei por esse nicho. Fui pra Harry Potter, né? Mas Senhor dos Anéis, tipo assim, eu não passei na floresta do primeiro livro. Eu tenho que confessar, até formar a Sociedade do Anel, o livro é um porre. Depois melhora pra caramba, e aí o universo se expande, aí você realmente entra naquele mundo arqueológico que o Tolkien tá construindo e é fantástico. E aí do Silmarillion você vai pros contos inacabados, Beren, Lúthien, Queda de Gondolin, e aí é um universo todo pra explorar. É um negócio que me dá vontade de fechar os olhos e só imaginar. A trilha sonora, viva. Ainda mais depois dos filmes, né? Eu acho que muita coisa você já consegue imaginar, assim, que o que antigamente era só imaginação, mas agora a gente consegue colocar em imagens. Exato. Até que eu tenho um ponto polêmico em relação aos filmes, porque eu acho que o Peter Jackson faz batalhas melhores que Tolkien. Eita! Acho que o Tolkien tem um certo probleminha ali em descrever batalhas que sempre me incomodou. É mesmo? Pois é. Que eu acho que, por exemplo, o Brandon Sanderson talvez descreva um pouco melhor, até o Game of Thrones talvez tenha uma pegada um pouquinho melhor nas batalhas. Tolkien fica sempre angustiante. Quando vem as águias ali, eu falei, não, eu quero descrição. Fala como que foi. Exatamente, e no filme são batalhas épicas, né? Inesquecíveis. Sim. Então, assim, né? Diga realmente de Oscar, né? 11 nossa, Oscars? Não, aquilo lá foi. Só o incrível. terceiro. A gente fala tudo importante. Mas é um dos poucos filmes com 11 Oscars, né? É, Porque realmente. o rei retornou pra ganhar a sua grande estátua no fim. Certo. E você, como é que você seduziu no Meu cinema? primeiro contato é difícil dizer, acho que pra vocês também, né? Porque pensar no primeiro assim, a gente teve um contato bem novo, né? Eu acho que, assim, não vou falar com certeza, mas eu acredito que tenha sido com o Rei Arthur, que é uma das histórias, fantasias medievais mais clássicas que existem, né? Mas o que me marcou também na entrada desse mundo todo, tanto fantasia quanto medieval, quanto nerd, de uma forma geral, também foi Senhor dos Anéis. Os filmes, e quando eu vi no cinema, eu era criança, não lembro quantos anos eu tinha. Mas, pô, como a gente estava falando, o melhor filme da história, não tem como. E de lá pra cá veio Ragnarok no computador, jogo online, Final Fantasy, foi minha introdução aos RPGs e a gente vai falar mais disso mais pra frente. Walter? Então, assim, eu acho que muita gente se esquece às vezes que no próprio seio da família, a gente tem um contato assim muito grande com fantasia medieval através dos contos de fada. Exato. Né? Os contos da Disney, assim, essas coisas assim, nos remete assim um pouquinho da Idade Média, mesmo que seja de uma forma assim bem assim fantasiosa, uma coisa assim mais, né, tranquila assim pra idade e tudo mais. Mas é um primeiro contato, assim, com um contexto, assim, de Idade Média, com coisas, assim, né? De rei, rainha e tudo mais. Então, acredito que se eu puxar lá atrás, assim, lá bem no início mesmo, seja isso. Mas, assim, o que me trouxe, assim, com muita força pro universo foi Tolkien, né? Sem dúvidas, né? Assim, eu iniciei com o Hobbit, então eu iniciei bem. Eu iniciei bem, né? Que é uma leitura mais tranquila, mais suave, né? Uma coisa mais, assim... Depois, Senhor dos Anéis começa a complicar um pouquinho mais as coisas, né? Aí Silmarillion é meio que, tipo... Cabeças explodindo. Explode tudo, né? Sim. Enfim. Mas eu demorei bastante pra poder começar a ler Senhor dos Anéis, assim. Então, foi uma coisa gradual, né? Eu tentei ler quando eu era criança, não deu pra mim não. Mas eu voltei a ler por causa da série do Anéis de Poder, né, uns anos atrás. Fui ler o Silmarillion pra entender a série mesmo. Me arrependi amargamente. Que ajudou bastante, né? Tanto porque o livro é pesadíssimo, eu acho que Tolkien se perde ali algumas vezes, assim, no sentido de escrever coisas desnecessárias pra trama. Porque também a história não é completa, né? Ele não terminou de escrever o Silmarillion. Foi um conjunto ali, né? Sim. E também porque a série não tem nada a ver com o livro. Nossa. É angustiante. É muito triste, né? Cara, E falando se vocês chegaram a ver o filme da Guerra de Rohan? Cara, assisti. eu vi. Nossa, que coisa bacana, eu gostei. Foi Mas eu maneiro? gostei. Mas é uma história Assim, original, né? Não é... É uma pegada mais original. Porque o evento, ele tá descrito nos apêndices do Senhor dos Anéis, né? Mas ele é explorado no filme. E eu particularmente gostei. Né? Tem muita crítica a respeito da estética do filme e tudo mais, mas eu também eu gosto de anime, então tipo, casou, sabe? Eu gostei, eu realmente gostei. E tipo, ele traz uma pegada um pouco diferente de todo o universo de Tolkien, porque o universo de Tolkien ele aborda outras culturas diferentes, né? Outras, além de outras civilizações, outras criaturas, né?
Mas nesse filme, ele aborda mais o que acontece dentro do reino humano, né? Olha. Acho legal. Então, uma pegada um pouco, que me lembrou até um pouco Game of Thrones, sabe? Até pela tragédia, pela disputa política. Então, tem um pouco, sabe? Me remeteu, né? Mas tá aí a recomendação pra quem gosta dessa pegada, assim, de fantasia, né? Perfeito. É interessante. Eu queria muito dizer que eu gostei do filme, mas eu não gostei, não. Eu fui muito feliz de assistir sozinho no cinema. E eu preferia ter ficado em casa, realmente. Eu não curti, não, cara. Por que você não curtiu? Eu achei a história muito arrastada, assim. Eles fizeram, a minha batalha favorita, não só de Senhor dos Anéis, como do cinema, eu acho tudo, é a batalha do Abismo de Helm. Sim. E achei legal eles tentarem recriar de alguma forma, né, em outra época, não foi exatamente igual, mas a situação era parecida. Só que eu achei que ficou muito arrastado, ficou aquele drama ali, fizeram um cerco, né, ao contrário do filme, que foi uma batalha. Foi uma pegada muito diferente, assim, de quem tá acostumado com o Senhor dos Anéis, é uma pegada totalmente diferente. Acho que São os humanos, tipo assim, a galera e o pessoal místico lá não Pois aparece, não? não aparece um elfo que seja, né? É por isso que ele não gostou. Pode É esse ser. que é o lance. Cadê é esse a que é gente o legal, lance, né? O pessoal bom, né? Eu achei legal por ser uma coisa diferente, né? Então, assim... Mas também a tem gente que nivela muito por pensa, alto, né? Depois que a gente vê Peter Jackson, até o Hobbit, né? A trilogia do Hobbit tem uma relação um pouco dúbia. O primeiro filme todo mundo ama, acho legal, os outros dois já tem uma coisa meio cinza. Eu acho eu admito que eu não vi o terceiro, porque assim... eu Até meio- desanima, né? Chegar até o terceiro. Eu não esperava, tipo, só ser abordada assim, uma coisa num universo assim dos humanos, assim, ser uma coisa assim muito estrita ali. Né? Porque a história se passa numa época que é algumas gerações antes da Guerra do Anel, da história principal, né? Então, assim, não estava tendo a treta com Sauron ainda, voltando, e acho que os humanos e os elfos eram tretados de longe, assim, cada um no seu canto, né? Não se envolviam muito, então a história passou com os humanos ali, guerra entre eles. Isso me lembra Faz World of sentido. Warcraft. Mas o que acontece? Eu realmente não vi, né? Tinha esquecido desse filme, Vou assistir, mas o que eu sempre penso quando eu penso em fantasia, cara, já sou humana, sabe? Que eu saiba. Então, eu quero ver o negócio de humano, eu quero ver as criaturas místicas, né? Tanto é que quando eu jogo World of Warcraft, né? Que é um jogo, né? Que teve sua grande origem ali na fantasia medieval. Eu jamais quero ser da Aliança. Eu sou 100% horda. Porque eu quero ser uma elfa, cara. Tipo assim... Olha ela. Você pode até ser hoje em dia o elfo lá, né, da Aliança. Mas eu tenho que puxar pra horda de qualquer jeito. Exatamente. Perfeito. E eu gosto muito das criaturas místicas e isso me atrai muito, né? Cada um tem o seu estilo quando a questão é fantasia, mas eu gosto muito dessas criaturas fantásticas. Acho que traz algo a mais. Enriquece, né, Não, também, e né? eu acho que o Tolkien ele consegue trazer um equilíbrio muito legal na história que ele com cria, certeza. porque as criaturas são mágicas, são místicas, mas elas têm debuffs, né? Então eles mas- não são perfeitos, os elfos não são seres maravilhosos, né? Dizem que tanto ele quanto o Peter Jackson são puxa-saco de elfo. Eu sou suspeito pra opinar também? sobre, né? Eu também sou. Talvez Não, mas é que no Silmarillion, por exemplo, os elfos são bem... Foram nerfados. Não são nerfados, mas eles são corruptíveis, né? Sim. Então ele descreve essa beleza sempre com o Melkor ali em algum nível corrompendo os elfos, né? Na trilogia dos filmes, a trilogia original, os elfos são retratados quase como seres celestiais, assim, né? Eles chegam, tocam aquela óperazinha, pá, tudo iluminado, o que eu acho maneiro. Mas aí eu acho que até Iluminação, assim, sim. até pela questão da série ser um projeto mais longo e tal, e tem muito envolvimento dos elfos na história, você não ia conseguir manter eles com essa aura, assim, um personagem distante, né? Você não tem que ser mais realista, então tentaram fazer isso com os elfos. Ok, ainda prefiro o Senhor dos Anéis, mas dá pra entender, e mais o que eu achei legal foi que, ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles conseguiram deixar os anões mais legais. Sim. O anãos, né? Que agora tem que falar anãos. Mudou a tradução, né? E que, assim, o Gimli era legal no Senhor dos Anéis, mas era alívio cômico, né? E ninguém tinha vontade de ser o Gimli. É bem rabugento, assim. Ele era maneiro, mas, pô, quero ser Aragorn, quero ser Legolas. Nos Anéis de Poder tem o... Como é que é o nome? Me ajuda aí. O principal lá, dos anãos. O Barba Ruiva lá. Pô, vai dizer que aquele cara não é maneiro. Até a mulher dele é maneiro. Não, e a esposa dele também, eles criam como que eles se conectam com a montanha, né? Eles cantam pra maneiro, montanha, a montanha responde. E isso é muito fantástico. E acho que a série conseguiu captar essa essência do Tolkien, né? De que são criaturas que estão numa sintonia com a própria canção da criação, né? Conseguiram fazer isso sem
tornar o personagem, a classe dos anões ali, uma coisa ridícula. Sim. Que às vezes acontece isso, Sim, né, em sim. obras. Mas ficou muito bom mesmo. Mas esse ponto dos elfos, eu acho que é legal a série conseguir abordar esses elfos mais corruptíveis pra gente quebrar essa visão do Peter Jackson. Porque se a gente pegar a história da Segunda Era, quem acabou com tudo foram os elfos, né? Os caras lá brigando pela Silmaril, as brigas políticas, os egoísmos, o narcisismo dos elfos leva à corrupção da Terra-média, né? Sim, no Silmarillion cita os humanos, mas os protagonistas da história são todos elfos, né? Agora, assim, isso que você falou, agora meio contextualizando com a realidade, isso aconteceu na nossa história, né? Meio que a ganância de uns, a ideologia de uns Supera, destruiu, exato. né, tudo. Então, é muito interessante. E tem um questionamento que eu tive aqui agora. Vocês sabem da origem dessas criaturas mitológicas? Aí vai depender, né? Assim, Depende da criatura, inclusive, do tipo de Dos criatura, elfos. qual cultura. Se não me engano, o Tolkien ele se inspira muito ali na literatura céltica, um pouquinho ali dos nórdicos, Isso. tem um pouco dos Bastante dos normandos, nórdicos, né? sim. O Senhor dos Anéis é em grande parte baseado, como vocês falaram, na cultura nórdica, né? Eu acho uma coisa interessante, óbvio que ele dá uma visão, não é tipo um filme da mitologia nórdica, ele criou o universo dele baseado nisso. E o que eu acho interessante, que a gente, acho que acredito todo mundo que gosta muito de Warcraft também, né? Sim. E eu não lembro se eu falei isso no programa do Warcraft que a gente estava aqui, devo ter mencionado, mas que eu acho muito legal. Se eu for parar pra pensar, o Warcraft, os jogos vieram antes dos filmes do Senhor dos Anéis. E ele é claramente baseado no Senhor dos Anéis, né? Só que como veio antes do filme, é baseado só nos livros, você tem tipo uma outra perspectiva, uma outra visão. Os orcs são totalmente diferentes e tal, mas é tudo baseado na mesma obra. E criou, tipo, duas vertentes. Eu achei muito maneiro isso. O que é o problema? Que o Peter Jackson criou por causa de uma referência total do universo Tolkien e fugir disso hoje nos é estranho, né? Sim, Causa uma estranheza. sim, Exatamente. Eu acho muito legal. Acho que o Tolkien ele consegue brincar muito com essas mitologias, porque a proposta dele não era criar alegorias, né? Por mais que a gente consiga fazer essas conexões com a realidade, ele sempre deixava bem claro, gente, eu não tô criando nenhuma comparação com o real. Eu tô criando o meu mito. Então ele tá querendo realmente criar um universo mitológico próprio, pegando essas referências da cultura que formou a Inglaterra, né? Naquele período. Importante, inclusive, você trazer algumas coisas que as pessoas conheçam, né? Sim. Você criar uma coisa totalmente assim, tipo, você criar uma nova criatura, assim, que nunca ninguém viu, às vezes você distancia tanto, assim, o ser humano da realidade que ele vai sentir uma certa estranheza. A pessoa não consegue nem imaginar, assim. Exato. entendeu? A supressão da realidade, ela precisa ter uma Exatamente. verossimilhança, ela precisa ter um Isso, pezinho. isso. E acho por isso que a fantasia medieval é tão legal, porque ela pega a estética do real, do que nós vivenciamos na Idade Média, Sim. e coloca elementos místicos, né? Sim, então- Que os próprios medievais brincavam com isso, né? Pois é. Exatamente, eles tinham aquele lance, né, de achar que a galera tava praticando a magia. Magia, Com certeza. pra eles as pessoas da Capadócia tinham cabeça de cachorro. Existia um elemento místico do imaginário medieval, claro, gente, não é estereotipado, né? Não é a ideia de que esses caras estão vivendo no mundo da lua. Mas o universo, a cosmologia era muito mais diversificada, não era baseado na razão, no cientificismo. Então era um universo onde eles viam um acontecimento, a imaginação fluía. Então, conseguir captar isso na fantasia medieval, acho que desperta dentro da gente Sim. uma necessidade humana de criatividade, de olhar pra realidade e pensar de uma forma diferente, não ser apenas racional, né? Inclusive, vamos adentrar mais nesse assunto, porque hoje é um dia místico, né? Hoje vamos ter uma chamada lua de sangue. A Ned está Grande voltando. Eclipse Pois é. lunar, né? Tem A dragões rainha nascendo. verdadeira. Será? Então acho que a gente poderia entrar um pouco nessa questão de como era abordada essa questão na Idade Média, né? Todos esses mitos, né? E como realmente era a realidade da galera. A galera não ficava lá lutando contra o dragão, né? Infelizmente. Ou não, que a gente sabe. Vamos comentar, é bem provável que você era um camponês, estava lá arando o pasto e no final do dia indo pra taberna. E se por acaso tivesse uma lua vermelha naquele dia, você olharia aquilo de uma maneira mais mística, tentando entender por quê. Talvez com um pouco de medo, né? A Idade pouco Média de medo. tem esse elemento do medo. Porque o medo era didático. A lua por si só já era mística, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia explicá-la, né? Aham. O que é aquilo, aquele ser que tá ali. E a Idade Média tem uma ligação muito forte com a Antiguidade ainda. Então, os deuses pagãos, os deuses romanos, os deuses gregos ainda estavam ali influenciando aquela cultura. Então, havia tanto o catolicismo se estabelecendo como uma religião oficial e dominante, mas é um catolicismo se adaptando àquela realidade, trazendo elementos místicos também. Então, o cara tava lá arando a pasto, chegava à noite, tinha talvez um medo na relação àquele acontecimento místico. E o medo era didático para a Idade Média, era o medo que ensinava. E as tradições orais vinham para isso, ensinar as pessoas sobre aquela realidade, sobre aquele feito. Eu sempre brinco muito com os alunos, né? Chapeuzinho vermelho é uma fantasia medieval. E tinha uma função didática, para as crianças não entrarem na floresta. Inclusive eu tava pensando, desde quando a Júlia me summonou, me invocou pro podcast, eu tava pensando em exemplos, né, de obras de fantasia medieval, pra gente falar aqui, tanto jogo, filme, livro, que seja,
E eu comecei a pensar em umas que a gente nem sempre pensa de cara, assim, que são fantasias medievais. Eu até trouxe, por exemplo, Divina Comédia. É uma fantasia medieval. Passa no inferno, né? Mas não deixa de ser uma fantasia. O cara lá imaginou como seria e tal. Acho muito massa, suspeito pra falar. Acho... Gerou ali até jogo do depois. Trecento, né? Já tá na transição já pra quase a modernidade, também a Europa em transformação e o cara escrevendo sobre esses mitos originais, né? Agora, como diz Júlio, eu vou levantar um questionamento pra vocês aqui. Polêmicas. Eu trouxe, entre os livros aqui, eu trouxe um do Assassin's Creed. Assassin's Creed, não sei se vocês chegaram a jogar o primeiro, os outros virou bagunça depois, né? Mas o primeiro é medieval, raiz. Mas agora, é fantasia? Ou é ficção? Romance histórico. Romance histórico. Não, mas tem considerando o enredo original do jogo, que o cara acessava a memória e tal. Eu gostaria que falasse fantasia para ter a ver aqui, mas eu acho que é ficção científica. Qual é o limite, né? O que diferencia? Essa definição de gêneros é muito mais pra gente... Essas definições uma questão catalográfica. Assim, e de mercado editorial, né? Uma necessidade do mercado determinar o que é cada categoria. Até mesmo você, hoje em dia, você determinar o que é literatura, cara. É muito complicado. Entendeu? O que é literatura, o que é livro e o que é, por exemplo, mangá, assim, o que é quadrinhos, entendeu? É uma coisa assim que, às vezes, é só uma questão mercadológica. Não, porque até a fantasia, né? Se você pegar a origem da fantasia, ela se mistura muito com o gótico. Ou o gótico veio primeiro, a fantasia veio antes. Já existia fantasia na Idade Média. Os contos de cavalaria já seriam uma fantasia, já seriam imaginando isso. Sim. Ou então a gente estabelece essa fantasia moderna através ali do século XIX, que surgem os romances literários. Então é muito complicado definir, né? Separar em caixinha. Mas você lembrando aí da questão da lore do Assassin's Creed, de fato, tem um quê de ficção científica, né? Porque eu acho que assim, a diferença é que fantasia é uma coisa inventada, né? Uma coisa fantástica, como o próprio nome diz, coisas que não existem, dragões, magias, quando uma história envolve isso, do meu ponto de vista, né, claro. Quando a história envolve esse tipo de coisa, você pode chamar de fantasia. E já parte para ficção científica, que também envolve coisas que ainda não existem. Tipo o que rola em Assassin's Creed? Eu não joguei o primeiro, por exemplo. Assassin's Creed, como é que eu vou explicar em 30 segundos? Cada Assassin's Creed você sabe que passa numa época diferente, né, e tal. Mas agora eu acho que eles nem seguem mais isso, porque virou galinha dos ovos de ouro, né? Mas a história original era que, para resumir bastante, as pessoas encontravam, nos dias de hoje, um cara que, na rua, assim, que eles pesquisaram e tal, e que ele era descendente de um membro da Guilda dos Assassinos da época lá, e esse ancestral dele se envolveu lá com um artefato super poderoso e tal. Então eles queriam uma pista para descobrir onde estava esse artefato. E para isso eles desenvolveram uma máquina, tipo a cadeira de Matrix, assim, que o cara... Tá coçando a falar de Matrix. É bem parecido nesse ponto. Que o cara deita lá, fica lá, entra no servidor. E que a máquina, Animus, né? Animus. E a máquina acessa as memórias dele, porque aí que entra o fundamento científico, que eu não acho que seja fantasia por conta desse detalhe. Porque essa teoria existe de fato, assim, existem indícios de que os seus genes, suas células, na verdade, guardam memórias dos seus antepassados. Não, desde criança eu ouço isso, a ciência nunca progrediu nesse lado, mas existem indícios disso. Não, e aí o jogo é baseado nisso. Aí eles acessam as memórias do antepassado do cara através dele para tentar achar onde estava. E o jogo rola enquanto eles estão acessando. Ah, entendi. Então você tá ali se movendo na memória do cara. Exato. Sim. Mas aí eu te pergunto, por ser uma ficção científica, isso anula o fato de isso poder ser também uma fantasia? É uma boa pergunta. Não anula, eu acho que é ambos, porque ele vai para um local mais fantasioso quando ele faz a passagem. Se complementam em alguma medida, ter né? a mistura dos dois em uma obra. Por que não? E porque é a extrapolação do real, né? A ficção científica, ela é também uma extrapolação da realidade. E aí, assim, me pega num lugar muito caro, porque a minha pesquisa na graduação foi sobre ficção científica, né? Eu fiz a pesquisa sobre cyberpunk, né? E um dos pontos que a gente acaba abordando na ficção precisa ser científica,
Porque se a gente pega ali a ficção da década de 80, dos anos 90, é uma ficção muito mais antropológica, num sentido que não necessariamente precisa uma extrapolação científica das chamadas ciências duras, né, das hard science. Ficção sozinha acho que abrange muito mais Exato. coisa, né? É porque o científico me remete sempre à tecnologia, alguma coisa. Só que a tecnologia, tipo assim, vamos dizer, antigamente a tecnologia era uma, hoje é outra, né? Então, assim, E a gente Tipo, entra por exemplo, numa fantasia, assim, num enredo em que você tem um personagem que mexe muito com alquimia, com certas coisas assim. Ele é um- Isso tem uma pegada científica também ali, Tem. entendeu? E quando os filmes retratam o alquimista, ele tá retratando esse olhar atual sobre essa capacidade de manipulação química, né? Pois é. Porque você não pode misturar magia e ciência ao mesmo tempo. Exatamente. Entendeu? Se eu Não é me engano, magia, é tecnologia, né? Então, Se eu não me engano, foi Isaac Asimov, vocês conhecem, né? Que escreveu Com Eu, certeza. Robô, contos de ficção Fundação, científica. Que, se eu não me engano, a frase é dele, que fala que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. pois é. Então, Belas Não, palavras. E sabe a uma ideia do coisa- Assassin's Creed, né? Porque existe por detrás uma civilização muito mais avançada do que a humanidade que deixou os artefatos. Pois E a é, gente é verdade. e a Idade Média confundia esses artefatos com magia, né? Aham. Não, assim. Interessantíssimo isso. Pois é. E tipo, uma coisa que eu tava imaginando, que eu imagino muitas vezes, é um mundo de fantasia, né? Uma fantasia medieval, digamos assim, em que a magia é possível, né? Como seria um mundo futurístico desse universo de fantasia? Por exemplo, o meu livro de fantasia. Como seria se fosse séculos depois, né? Como seria se fosse num mundo futurístico? Esse mundo, Sim. né? A magia e a tecnologia unidas, né? Num Tem universo uma só. obra muito legal que eu tô lendo agora, que é o Brandon Sanderson, que é os Arquivos da Tempestade, agora não vou lembrar o nome da trilogia, mas que é o Caminho dos Reis, que ele é uma fantasia medieval, mas ao mesmo tempo ali dentro existe arquétipos de tecnologias atuais, então os caras conseguem se comunicar a longa distância por magia. Mas você pensa, pô, mas eu faço isso no telefone? Mas ele cria mecanismos mágicos para interpretar tecnologias que nós teríamos hoje. Mas não é legal, né? Eu quero fazer magia. Cara. Exato, então são penas que se mexem sozinhas. Mas na extrapolação interessante, é uma mensagem instantânea. Né? Sim, com certeza. Não. existe uma franquia famosíssima que já foi muito discutida, hoje em dia eu acho que nem tanto, se é de fantasia ou ficção científica, que é Star Wars. Space Opera. Na minha opinião é fantasia. Sim. Mas eu lembrei porque você estava falando que pode ser uma fantasia futurista ao mesmo Exatamente. tempo, né? Mas se é ficção científica, eu acho que não, porque não, como a gente falou, não tem uma base científica para eles inventarem as coisas, é mais fantasia mesmo. Porém, parece ser futurista pra gente, né? Falando assim, mas se você lembrar da primeira palavra que aparece no texto daquele texto que tem no começo, né? Há muito tempo atrás. Uma galáxia muito Distante. distante. Então, é futurista ou não é? É relativo? Não sei. Mas o tempo é relativo. Exato. Mas a gente também brinca muito com a ideia de como o próprio medieval olhava para as civilizações anteriores, né? Porque se a gente pensar em tecnologia, em técnica, poxa, os caras estavam vivendo nas ruínas do Império Romano. Então imagina a cabeça desse cara vivendo no camponês, no interior da França e vendo um arqueduto em ruína. Então o que passava na cabeça dele? Que civilização a long time ago existia ali que construiu isso e deixou aqueles artefatos? Então acho que quando a fantasia medieval brinca com esses elementos, por exemplo, a gente estava conversando anteriormente sobre as runas, Sim. as runas vêm com esse elemento de uma civilização anterior, Antiga, né? Uma coisa- de um conhecimento perdido, né? E esse conhecimento perdido não Uma coisa mais desperta. dos Né? antepassados, né? Claro. Uma coisa mais Sim. assim, mística. E né? desperta curiosidade. Com certeza. Como que eles porque sempre é faziam? uma coisa um pouco assim, assim, sombria às vezes, assim, uma coisa assim que você não tem muita explicação. Sim. Exatamente. É um conhecimento que você não pode mexer, Inexplicável, né? geralmente a Inexplicável. gente leva pra... É que nem a questão dos OVNIs, né? Tipo assim, apareceu a luz ali, o que ela dupla que é? O ET. Ninguém sabe, ao certo. E é um elemento de sobrevivência humana, né? Sim, com certeza. Quando eu faço as analogias em sala de aula, eu falo, gente, quem sobrevive... Se a evolução é deixar descendentes, quem sobreviveria para deixar descendentes? O cara que vê uma caverna com um barulho lá dentro, entra para investigar? Ou o cara que vê a caverna com um barulho lá dentro, cria que tem um monstro ali dentro e foge? E pra ninguém mais entrar Pra ninguém mais também, né? entrar. Então quem sobrevive? É o cara que fugiu e inventou. Então é um elemento de sobrevivência. A gente Quem cria entrou não essas sabe coisas. contar. Ou morreu e não deixou descendentes. Então aquele gene da curiosidade vai se perdendo. Com certeza. Se a curiosidade pode ser um gênio ou não, gente. O pessoal de biologia não briga comigo, por favor. Bom, falar em curiosidade, tem uma galera aqui comentando. Mandar um salve pra Jennifer Viana, que estava aqui, ó. Os de verdade interagem até antes de começar. Ela já estava aqui antes da gente começar a nossa live comentando. E ela mandou, Gabriel! Marina Sakura falou, cheguei. Carla Maciel, Gabriel, seu lindo.
Meus fãs. Temos aqui também Igor, tá aqui com a gente. Salve, salve. Esse Vox Popcast vai ser mais um papo épico. Como é o gênero da fantasia medieval? Igor sempre aqui com a gente. E Valeu, falou Igor. aqui também ótimos apontamentos feitos, rapaz. O papo está incrível. Maravilhoso ter você aqui acompanhando com a gente. Continue aqui comentando, né, nas polêmicas que estão surgindo, a ficção científica e a fantasia. Bom, temos aqui o Thiago, também mandou hype. Tio Santo aqui, parabéns, galera. Zé Martins, boa noite. Como vocês acham que a fantasia medieval influencia a cultura popular atual? E quais são os desafios de escrever ou criar uma história de fantasia medieval? Acho que Walter pode ser mais melhor do que ninguém. E pode aproveitar, inclusive, para fazer o jabá aí do seu livro, contar pra gente o que rola, né, na história. Né, amigos, eu não mostrei, não tive a oportunidade de mostrar ainda aqui meu livro aqui, o volume 1 e o volume 2. O volume 3 estava para poder ser lançado agora, só que rolou um probleminha aí que me frustrou muito, né? Que parece que foi divulgado que não vai ser adiado de novo essa Bienal, então eu vou ter que adiar o lançamento do volume 3. Que no caso finalizaria essa saga aqui, né? Vou mostrar um pouquinho na câmera. Peraí, opa, agora sim. Daqui que eu mostro mais perto enquanto Opa, você fala. agora sim. Fala aí. Então foi uma coisa que me frustrou, né? E frustrou muitos Aí. outros autores, inclusive. Porque tinha muita gente planejando, assim, lançar nessa Bienal. Eu queria, assim, uma resposta assim, da cultura, né, do pessoal da Secretaria de Cultura, do pessoal da Prefeitura, para ver se vai ter um retorno assim, pra gente, né, o que vai ser feito, porque a gente está sem saber, né, qual vai ser o futuro desse evento, né, porque a gente está assistindo uma certa negligência, né, então tá todo mundo muito frustrado, assim, os autores da região, né, estão muito frustrados com essa situação. Que, por exemplo, estou divulgando para todo mundo que seria lançado no dia 5. Eu já nem sei mais, né, como é que vai ser, eu vou ponderar sobre o que vai ser feito, né? Mas, assim, logo vou estar divulgando nas minhas redes sociais, né, o futuro do volume 3, que é o que encerra, né, finalmente esse arco, né? O retorno do rei. Geralmente é o mais, assim, né, ovacionado, né? Mas, assim, o volume 3 está saindo, tá, gente? Já está escrito, já está prontinho para ser lançado. Só estou esperando um momento chave para isso. Eu queria que fosse numa Bienal, né? Que fosse num evento à altura, né? Mas vamos ver o que vai ser, né? Nada impede, duvido, né, a situação. Nada impede de eu relançar no evento, né? Sim. Enfim. Bom, respondendo a pergunta... Aí, inclusive, o Thiago comentou, o papo ficou profundo, tô gostando. Respondendo a pergunta do amigo aí, eu acho que um dos grandes desafios de escrever fantasia hoje em dia é que o gênero muitas vezes pode ser visto como um gênero que ficou saturado, né? Ao longo do tempo, porque existe bastante obras de fantasia medieval hoje em dia, e às vezes pode se parecer difícil assim explorar outras coisas, né? Em outras temáticas, outras coisas assim novas, né? Explorar bate novas sempre na coisas. mesma tecla, né? Bate sempre na mesma tecla. A gente vê muitas coisas, muitos clichês sendo repetidos, né? Mas assim como você pode explorar o mundo medieval de uma forma única, né? Eu sempre tenho assim uma régua, né, de ver as fantasias medievais como assim, ou você pode retratar o mundo medieval de forma assim muito clara, muito nova, né, assim muito feliz, né, como uns contos de fada, né, muito romântico, né, que nem assim um mundo assim de trovas de cavalaria e tudo mais. E também você pode explorar de forma assim sombria, né, de forma assim muito gótica, né. Me gusta. É uma droll, né? E também, tipo, tem um meio do caminho, sabe? Você pode explorar as duas coisas. Sim. E eu sempre vaguei entre luz e sombras. Olha, Que isso? Então, meu livro, assim, tem essa pegada de luz e sombras. Eu trabalho um pouco do sombrio, mas eu gosto de trabalhar um pouco também da leveza. E vide também, né, a classificação indicativa do livro. Eu não posso também usar muito, né? E também não combina, assim, com a pegada que eu queria trazer, né? Eu trago um elemento fantástico muito diferente, assim, de muitas outras fantasias. Eu consegui, assim, trazer para dentro da minha essência, né? E da proposta do livro, que inclusive era mais ou menos contar uma história em torno de um jovem que queria sair de casa para conhecer o mundo, né?
é um mundo agressivo, é um mundo assim cheio de injustiças, né? Com disputa política, então é um mundo muito assim é grande demais para ele, né? Compreender assim de cara, né? Então a gente é introduzido a esse mundo aos poucos, né? Eu trago muito assim da realidade nossa aqui agora num contexto medieval. Perfeito. Então tem essa pegada. E eu acho, assim, maneiro. talvez complementando com a visão de um leitor de fantasia medieval, eu acho que a gente também está muito engessado e há uma resistência muito das pessoas em entenderem que fantasia medieval é um gênero que está constantemente em transformação. Porque, afinal de contas, ele, como você comentou, você traz elementos do hoje. Então, o que é escrito hoje é diferente do que era escrito na década de 80, na década de 70. É diferente do Tolkien. Mas acho que a galera se apega tanto a um cânone, a uma ideia de fantasia medieval, que qualquer autor que tenta ousar para fazer algo diferente, a galera rechaça. E aí acho que isso deixa o gênero um pouco... Faço das palavras dele as minhas. Que isso? Muita polêmica hoje. E eu vejo isso, por exemplo, nos jogos, né? Lançou recentemente o Kingdom Come Deliverance 2, que é um jogo, não é fantasia medieval, ele é mais medieval, uma ideia de reproduzir a Idade Média, mas ele traz temas que não eram tratados em outras obras medievais. E a galera fala, nossa, não pode ter isso na fantasia, na Idade Média. Tipo o quê? Por exemplo, no jogo existe um relacionamento homoafetivo. Não existia isso na Idade Média. Gente, Como é que existia. você sabe? Não, pelo amor de Deus. Existem relatos que existiam isso, sabe? Então, a pessoa tem muita resistência a essas novidades dentro do gênero e acaba impedindo a inovação do gênero. Então, a gente fica repetindo os mesmos clichês sempre, né? Mas é aquele negócio, gente, as pessoas não entendem muitas vezes que a fantasia medieval é uma releitura de uma época anterior, né? Então é uma visão distorcida às vezes, né? E muitas vezes uma visão que traz um pouco de um elemento real que existia mesmo na época, mas assim não é tão retratada, né? Sim. Assim, para poder atender aos critérios da obra, o que o autor queria trazer com aquela obra, entendeu? Então as pessoas têm que ter um pouquinho essa noção, às vezes, de que é aí que mora a originalidade da coisa. Exatamente. Imagina a galera lá da década de 30, 40 lendo Tolkien falando, nossa, você tá pegando a cultura céltica e transformando ela, mudando ela. Mas a intenção é essa, a intenção é realmente deixar a cultura viva. A cultura tá em transformação. Essa fantasia, essa imaginária da Idade Média se transformou ao longo do tempo de acordo com a necessidade do presente, né? Não, eu posso trazer até, inclusive, pra ele, que é o historiador da parada aqui, né? que é uma coisa interessante, porque a visão sobre do que nós tínhamos na Idade Média foi mudando também ao longo do tempo, muitas vezes. Sim. Nós tínhamos uma Idade Média, assim, que era totalmente gente, olha criticada. A lua passando ali, rapidão. O eclipse acontecendo. Daenerys voltando, gente. E, tipo, nós tínhamos uma fantasia que era muito... Uma Idade Média que era muito criticada, né, na época do Renascimento e tudo mais. Os modernos queriam se afastar dessa ideia medieval, né? A Idade das Sombras. A Idade das Trevas, né? A Idade das Trevas, que tudo Caçar as bruxas, sendo que as caças bruxas serão muito mais no finalzinho tanto da que Idade Média. O nome Idade Média porque era uma época no meio, né? Entre dois momentos de luz, né? A Idade Moderna renascendo a Antiguidade, né? E o Renascimento, né? Que é tipo assim, meio que falava que não introduziram nada, né? Vamos dizer assim, 1000 anos de estagnação. Pelo contrário, os caras construíram castelos, sabe? Os caras estavam construindo cultura gótica. Eu acho que tem um outro significado por ser uma era assim muito obscura, assim. Acho que pela falta de documentos também, acho que tem uma coisa sobre isso também. Pelo menos de alguns grupos, né? A gente tem muito registro dentro dos documentos religiosos e nobiliárquicos, mas, por exemplo, a vida dos camponeses é quase que... Existe o fator arqueológico que nos ajuda, mas documento mesmo não existia, porque os caras não podiam ter acesso à escrita, né? Então eles não deixaram para a posteridade registro sobre si mesmos, né? Não, aí o que acontece? Logo no futuro veio o romancismo, né? O romantismo, isso. Que veio resgatar um pouco da Idade Média como uma era assim de valor, né, cultural, né? Então resgataram algumas trovas assim antigas, né, do trovadorismo. Então, tipo, foi uma época assim que valorizou. E é muito legal você citar o romantismo, porque acho isso ajuda a explicar por que essa fantasia medieval ela tá viva até os dias de hoje. Porque o romantismo era uma tentativa de uma sociedade que está em transformação racional, industrial, de retomar valores do passado, ou um estilo de vida do passado. E aí dialoga com o que eu brinquei no início, de que o camponês trabalhava menos do que hoje em dia. Imagina um cara que estava nas primeiras indústrias, trabalhando 12 horas por dia, e aí lembrava que seus bisavós contavam histórias da época que eles tinham 150 dias de
de folga, porque quando a planta estava nascendo, você não precisava ficar trabalhando o dia inteiro. Então o romantismo tenta retomar essa ideia de um mundo que parecia mais harmônico, claro, não era esse romântico todo, mas que estava se perdendo. E eu acho que a nossa necessidade hoje de ler fantasia também é um pouco disso, de pensar alternativas da nossa vida. Sim, a gente olha a certeza. rotina corrida, a nossa vida totalmente acelerada, nós não temos tempo de divertimento, então eu olho para um passado onde os hobbits podiam ficar com a perninha pro alto, fumando um charuto e falando de aventuras. também, né? Exato. Fazer coisas assim legais, vamos dizer, vamos conhecer novos lugares, vamos fazer novos amigos, Exato, né? Tipo assim. e a vida parecia mais simples, então é quase um retorno dessa simplicidade que a gente se perdeu com a sociedade industrial, né? Então por isso que eu acho que continua viva esse anseio pela fantasia medieval. E nós temos que ser muito gratos a Tolkien, né? Assim, eu tava pensando aqui, quando você fala era medieval, né, a época, Idade Média, a gente normalmente pensa na Europa. Isso. Mas, assim, como período, tinha muita coisa acontecendo em outros Exato. lugares também e outros países, não o Brasil, claro, mas que estavam muito mais avançados tecnologicamente e culturalmente. Não sei se dá pra se dizer Os culturalmente astecas estavam avançado. construindo cidades em cima de lagos, sabe? Sim, e, pô, Enquanto a Europa estava mergulhada na peste negra. Quantas bubônica. coisas a China inventou, a Índia inventou nessa época, depois deu uma estagnada, ficou equilibrado, mas nessa época eles eram muito mais avançados que a Idade Média, que a Europa na Idade Média. Então, assim, mesmo quem acha que não houve muita evolução, muita prosperidade na Idade Média, não é uma afirmação correta se você considerar em aspecto, em escala global. E os próprios medievais europeus, né? Eles estavam tentando sanar seus próprios problemas. Então, a fome era um problema, eles estavam tentando inventar mecanismos agrícolas para sanar a fome. A charrua surge ali, a rotação por estação das plantações surge ali. Toda a dinâmica feudal é uma necessidade daquela sociedade de atender esse colapso que ocorreu na antiguidade com Roma. Então, os caras não estavam lá parados, sofrendo e não fazendo nada. Eles estavam reagindo. Sim. E pararam para pensar, eles construíram castelos para se defender. Exatamente. Gente, não é algo fácil de se fazer. Grandes muralhas, assim, a Europa inteira, assim, você vê, assim, várias cidades, assim, incríveis, né? Catedrais, assim... Catedrais góticas. Toda a organização da cidade também, né? Uma cidade já que começava a ter os lances ali dos muros, aquelas questões de se proteger, né? Contra ameaças possíveis. O próprio Império Carolíngio é no meio da Idade Média e tem um renascimento carolíngio, que às vezes a gente quase não fala, a escola não passa, os filmes não retratam, mas houve um renascimento cultural no meio da Idade Média, de tentar repensar aquela cultura que está em transformação. Então, é superar essa visão moderna, dos modernos, de que era uma época de trevas, uma época de caça às bruxas, de obscuridade. Existia problemas? Óbvio que existia. Mas hoje também existem. Sim. Gente, hoje nós temos problemas talvez até maiores que os medievais tinham. Não, se eu não me engano, a época da Inquisição, que é muito retratada assim na Idade Média, como assim o momento mais obscuro assim da Idade Média e tudo mais, foi menos da metade do que Ela é mais foi moderna. Ela é quase Idade foi Moderna. no final da Idade Sim. Média, entendeu? Você teve mais perseguições religiosas ali em 1500, 1600 do que na própria Idade Média em si. Isso aí, acho que foi uns 400 anos, né? 300 anos por aí. Sim, não sei. A gente tem a pegar os transição dados, ali mais ou do menos. 300 até os 700, né? Que Isso. é quando realmente acaba a Idade Média. E essas perseguições vão continuar ocorrendo. Sim. Tem um autor, agora eu vou me confundir se é o Legoff, que é um historiador medievalista, que vai dizer que a Europa do século 17 e 18 era uma Europa ainda a ser cristianizada. Porque esse cristianismo medieval, ele estava abarcando todas essas culturas dinâmicas que existiam na Idade Média. Então a festa da colheita se transformava num Halloween, que era a festa junina. A festa do plantio era a Páscoa. Então o cara ia lá na igreja, fazia as orações, mas depois ia pular fogueira do lado de fora, que não eram os seus deuses mais, mas ainda era a reprodução das suas tradições antigas. Então havia um nível de diversidade. Claro, a gente não é oficial, não é aquela coisa que todo mundo era permitido, mas existia um nível de equilíbrio naquela sociedade muito grande, e as pessoas no poder sabiam disso, então elas não iam obrigar as pessoas a se transformarem. Sim, sim. Não, e é muito maneiro isso, porque, tipo assim, você falou de várias questões da Inquisição, falou dessas festas da colheita, né, coisas mais pagãs, assim, que aconteciam também. E o que acontece? Eu acho que a fantasia, ela traz todos os elementos. A gente tava falando até daquela
dark fantasy, né? Porque, por exemplo, muitas vezes essa questão da peste, essa questão de, né, todas as questões mais obscuras, a Inquisição, isso, eu acho que existe ficção. Por exemplo, uma ficção mais, as princesas tal, né, mais legal, mais, vamos dizer, mais menos sombria para retratar, né, esse período de um modo, tipo assim, vamos observar aqui de um modo, tirando essas coisas. Mas um gênero que eu gosto bastante é a fantasia mais sombria, que retrata isso. Tipo assim, por que a gente sabe tanto? Todo mundo sabe disso, que houve a caça às bruxas, porque a gente tem inúmeros filmes sobre isso, a gente tem jogos onde isso ocorre. Então, é um modo, né, de, tipo assim, relembrar isso que aconteceu. Claro, de um modo muito mais místico ali, né? Apesar de nós temos uma fonte histórica, que é o Martelo das Bruxas, então existia um manual das caças bruxas. Mas também não significava que todo canto na Idade Média tinha alguém caçando bruxas. Agora, se tivesse só desse manual e, por exemplo, a gente ouvisse falar nisso nas aulas de história somente, não ia ser um negócio que ia ser amplamente, né? Todo mundo ia saber. Então, a fantasia é muito importante para isso, né? Para relembrar as coisas legais e as coisas também obscuras, mas de um modo, um twistzinho de ficção ali, né? E ao mesmo tempo refletindo a realidade de hoje. Tendo essa reflexão. A caça às bruxas por causa do conhecimento das mulheres naquele período. Hoje em dia, todas as mulheres de todos os países têm autoridade de poder falar livremente, têm autoridade de ter conhecimento. Então é uma reflexão pro hoje também. Com certeza. A gente tem ainda caças às bruxas atuais. Então é uma tentativa de reflexão sobre hoje. Sim. Você escreve para as pessoas vivas, né? Você não escreve para as pessoas que já foram. Exatamente. A leitura é viva, né? A leitura não morre. E tipo, pode passar 200 anos, você vai estar escrevendo numa realidade completamente diferente. Você vai estar escrevendo naquela cultura, inserido naquela cultura. Então você vai escrever para aquela cultura em que você já está inserido. Então, gente, um livro não é igual ao outro. Então, tipo, eu não vou escrever da mesma forma que Tolkien escreveu no passado. Eu não vou escrever da mesma forma que o Stephen King escreve, né? Porque ele já tem uma realidade totalmente diferente. Então, a gente consegue mudar um estilo ao longo do tempo, enriquecê-lo às vezes até, assim, depende do que você considera como um enriquecimento, né? Com o passar do tempo. É por isso que as não conseguem fazer bons livros, né? Porque ela não consegue ainda. Porque ela não consegue trazer essa originalidade, né? Esse elemento de uma mistura humana que vai trazer um novo conceito, uma nova percepção, né? Com certeza. A Marina falou aqui, sem limites para a criatividade. Falem mesmo. Tem vários questionamentos aqui de novo, hein? Ó, a Jennifer falou, quem sobrevive é quem foge. Eu gosto dessa conversa. Igor tá falando quando o último volume de Rochewood sair, estarei pra prestigiar, está aqui ansioso. Valeu, Igor. Tem um questionamento aqui, ó. A Jennifer falou. E vamos de pergunta também, hein? Como vocês acham que a literatura medieval pode influenciar positivamente a consciência crítica dos nossos jovens hoje? Fantástico. Nossa. Sou brava. Acho que pega muito nesse ponto que a gente comentou, né? Você está escrevendo para as pessoas que estão aqui. Então, vai ter elementos políticos da realidade que você está vivenciando, né? Então, é uma maneira daquele jovem se introduzir a essas questões. Acho que quando você começa com Tolkien, beleza, o Hobbit é levinho, mas já tem um elemento ali de ganância, cobiça, uma a história gira em torno disso. Exato. Né? O anel gera o desejo. Exatamente. E aí você vai se aprofundando. Se você pega, assim, esmiuça as coisas que você lê, né, e para você refletir sobre aquilo que você lê, você vai ver que aquilo lá traz umas mensagens, assim, dentro do livro, que fala sobre ganância, né? Fala sobre corrupção. Você vê Game of Thrones. É um livro completamente, assim, violento. Mas ele traz, na verdade, nu e cru, assim, de uma realidade, assim, muito mais, assim, pragmática, né? É a vida como ela é. A política, né? Tipo, você não tem reis e rainhas que são, assim, bonzinhos, assim, são benéficos para a sociedade e tudo mais. Não, você tem reis que são políticos, né? Então tem reis que você tem que são, assim, grandes líderes, assim, em tempos de guerra, mas são grandes canalhas em tempos de paz. Não, eu ia falar, e tem uns que são gente boa, mas comete erros políticos aí. Corta cabeças, né? Porque são ingênuos em algum nível. Isso. E aí você começa a ler um Game of Thrones, você se interessa por esse tema, daqui a pouco você tá lendo Maquiavel.
Ele está lendo um manual Pois é. de um príncipe do final ali da Idade Média e da Idade Moderna, tentando entender Pois é, como que surge essa política. funcionava, né? Exato. Meio dinâmica. Então acho que a fantasia medieval ela pode ser esse pontapé inicial, esse gancho para literaturas mais não profundas, que eu acho um termo muito de hierarquia, mas para outros tipos de literaturas que tragam também outros elementos críticos da realidade. Sim. E é o momento de você vivenciar outras vidas também. Se você gera empatia. Pô, você talvez tenha um personagem no seu livro que não tem a minha vida, não tem o meu estilo de vida, mas ao lê-lo, eu percebo que, caramba, tem outras vivências. Pois Tem é. outras realidades Pois que não são as minhas. A literatura em si desenvolve empatia. Você está na pele de outro personagem, você vivenciar aquilo que ele está vivenciando, você sofrer junto dele, já gera muita empatia. Não, né? é maravilhoso. No caso, assim, eu também retrato bastante dessa pegada pragmática de jogada política, né? No meu livro também. Então você tem uma liderança que às vezes é muito questionável, né? As coisas que ele faz, a forma como ele vê o mundo, a forma que ele toma as decisões, né? Geralmente para poder priorizar quem? A comunidade ou ele mesmo, a gestão dele, né? Então isso eu trago um pouco também no meu livro, né? Até para você questionar assim, a vida de verdade, como é que funciona o mundo ao seu redor, né? Você não tá sempre em torno de líderes assim, que você pode confiar às vezes, entendeu? Entre outras coisas, né? Pessoas do seu lado às vezes podem estar falando mal de você pelas costas, outras coisas assim, que são coisas que você pega conforme você vai tendo uma maturidade do mundo, né? O livro traz isso pra você também, essas Muito coisas, legal. né? Essa visão, né? Pra você nos olhos de outro personagem. Tá indo um pouquinho da literatura, né? Mas eu acho que tem a fantasia também dos jogos, do The Witcher, por exemplo. Sim, também. Que também é livro, né? Também é baseado numa obra literária, mas que traz essa pegada de você vai vivenciar a vida de um personagem que é um bruxo, que tem poderes, mas que toda a sociedade rechaça. E aí, durante toda a obra, ele se pergunta, eu caço os monstros, mas as pessoas também são monstruosas. Isso, Então, desperta esse olhar crítico. A espada pra É pros dois, dois. né? A espada para a criatura e para os seres humanos, porque nós são também dois somos monstros. monstros. Inclusive, na minha opinião, foi uma ótima adaptação também né, que fizeram com a série. Eu adorei. Agora a gente sabe o que vai rolar, né? Eu gostei bastante da primeira temporada, pelo menos, assim. Porque eles trouxeram tudo, assim. Trouxeram aquela, na minha opinião, né? Aquela era ali. Trouxeram um pouquinho de romance, né, pra galera, pô, Tem que ter, legalzinho. né? Tem que ter batalhas épicas. Então, pra mim, eu gostei bastante de The E o Witcher. Henry Cavill, né? Não, assim, eu tava me segurando pra não chegar nessa época. Inclusive, vou falar agora, quando eu estava no ensino médio, eu fiz um curta, que o nome era A Peste. Eu posso deixar de citar isso aqui. A Peste, qual era a premissa da parada? Quando eu era, né, tava ali no ensino médio, eu era uma pessoa, né, um pouco com gosto diferente, né? Quem é nerd conhece, né, esse estilo pessoal. Não era nerd, eu era gótico. E aí, tipo assim, eu fiz, né, eu escrevi o roteiro desse curta, a galera lá interpretou, filmei, fiz tudo, editei, fiz tudo esse filme. E aí, qual era a história? Era a Idade Média, e aí, por exemplo, tinha uma cozinha assim, aí tinha uma cozinheira que ela via um rato. Mas, né, não deu muita moral, ninguém deu muita moral pra ela. Aí, tranquilo, o pessoal começou a morrer no vilarejo. Aí tem negócio daquela... vassalagem, né? Tem cenas disso, a galera, toda a situação. Mas o que acontece é que a galera começou a morrer. E aí, teve uma personagem que foi acusada de bruxaria. A personagem era eu, no caso. E aí, todo mundo no final, todos morreram, né? E eu fui levada, né, ali a forca, a fogueira. Nossa, e pesado. Foi na escola que vocês fez? Foi na escola. Eu inovei no meu trabalho. E aí, o que aconteceu no final? Aí fica o negócio, é fantasia ou é ficção? No final, quando todos morreram, o último morreu, todo mundo acordou. E tava rolando um ritual, assim, né? Aí, o que acontece? Era uma regressão às vidas passadas. Que a gente Assassin's Creed, gente. Sem conhecer. Ô, Matrix. E aí, lê no chão, assim, o vosso retorno irá culminar em vossas mortes. E todo mundo grita e acaba o culto. O plot twist maravilhoso, gente. Que absurdo. Foi trazido isso pro crossover desse. Quem quiser trazer essa adaptação aí pros dias atuais. Existe ainda esse curta? E tá no YouTube. Olha, gente, pesquise aí, gente. Resgatem isso aí. Se eu não me engano, já até mostraram um pedaço Foi, aqui que tinha um vez. trailer Morte Bate Sua Porta, que era eu lá também levando terror pra galera. Perfeito, Foi. muito bom. Só pra citar essa obra. Esse é o problema da internet, é pra sempre. É pra ser.
Não quero que seja meu, tá? A Júlia tem uma vibe assim, meio bruxa, assim, botar um capuz, assim, às vezes. Eu tô. Você pode conferir lá, depois eu vou te mandar o link. Galera, tem várias outras perguntas aqui, porém temos apenas 3 minutos. Então vou ler aqui rapidão. Bom, Igor falou, Absolute Cinema. A Carla falou, é sempre importante entender quem está no domínio das narrativas. Falar de filmes que, de certa forma, retratam esse passado é falar de perspectiva. Os protagonismos são atuais. Mandou aqui na lata. Jennifer falou, excelente, o cânone tem seu lugar, mas não podemos ignorar as obras atuais ou buscar todos os elementos do passado nelas. Lançou aqui. E o Thiago lançou uma parada aqui que eu não conhecia. Ele falou, exportamos a fantasia medieval para o mundo inteiro. Mas recentemente a China anda exportando, e com muito sucesso, um gênero de fantasia deles, baseado numa cultura e cosmologia muito diferente. Esperando pra ver que tipo de influência isso vai ter no mundo de fantasia. Por aqui eu não tô ligada nessa... Na ficção científica tá bem forte, né? O problema dos 3 corpos, por exemplo, uma literatura de ficção chinesa. Não cheguei a assistir, mas tô ligada. E é ficção científica. E é ficção científica. E eles também têm uma produção muito forte sobre esse imaginário medieval chinês, né? Então existem novelas, existem filmes que retratam isso. Não chegou aqui no Ocidente ainda com tanta força, mas quem sabe aí é um potencial mercado editorial que vai trazer novas perspectivas e orientações sobre fantasia, né? Muito interessante, exatamente o que a gente falou, né, todo o programa inteiro, que é sempre muito bom ver esses novos desdobramentos, né, porque a fantasia não tem limites. Com certeza. Tá viva, né? É Tá viva. viva. Como foi? Bom, Marina falou aqui, o CLT só quer sonhar. Eu acho que essa é uma grande frase pra gente fechar nosso programa. Me mata muito saber que o medieval acordava de manhã, tava chovendo, ficava em casa. Pra que eu vou arar o campo na chuva? Pô, e a taberna, né, galera? Eu ia pra taberna. Colheu é uma semana de festa, gente. Vamos colher, vamos comer a comida que nós plantamos. Não é? Cara, esse negócio de festival da colheita é sensacional. Né? Tipo, seu modo, pô, realmente você tem que comemorar, porque você teve uma colheita. Tinha os probleminhas, tinha umas guerras, umas fomes, umas pestes, tinha, mas na vida parecia um pouco mais simples. Parecia um pouco mais simples, né? Isso aí. Mais curto. Vida no campo, Mais né, curto gente? também, né? Por isso que vida ela agrária no campo, então, né, se a gente pensa hoje em dia na vida do campo, é uma vida mais tranquila, às vezes. Aí eu tô lá jogando meu Star do Vale pensando nessa vida do campo, né? Com Mas certeza. ninguém vai pro campo. Não, mas aí a gente tá na fantasia aqui, né? Tá valendo. A extrapolação da realidade. Galera, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Foi muito legal o nosso bate-papo. Vamos ter o parte 2? Por que não? Por que não? O encontro da fantasia com a ficção, talvez. Exatamente. Opa, aí. Achei maravilhoso, sempre muito bom falar sobre esses temas, né? Contextualizar a história, né? Também com todo esse mundo nerd que a gente vive diariamente. Quero agradecer você também que nos assistiu hoje, deixou aqui seus comentários, participou ativamente. E nós estamos no nosso episódio 98. Então me sinto na obrigação de estar aqui compartilhando com vocês os nossos planos, né, futuros. Nós vamos ter aí o nosso episódio 100. Né? Daqui a 2 Pra semanas. você. Ainda com... E ainda com um presentinho aqui para o quê? Para dizer que vai ter sorteio, vai ter brindes, vai ter uma grande competição que vamos fazer aqui no nosso episódio 100 com diversos convidados. Então fique ligado na próxima semana e na outra nós vamos estar soltando aí mais alguns spoilers do que vai acontecer. Não percam, vai ter sorteio. Falei, vai ter sorteio. Vai ter. Vai ter polêmica. Talvez. Porque é tudo que o povo gosta. É tudo que o povo gosta. O Vox Popcast vai ao ar toda quinta-feira, às 7 da noite. E eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau.